Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar pela terceira vez ao vivo na conferência Fulbright 75 anos, os Estados Unidos em Perspectiva. Nessa noite de terça-feira, 16 de novembro, nós recebemos, e eu falo nós, porque eu falo em nome da FIM, da Fulbright Interdisciplinary Network, o professor Juliano Cortinhas, da Universidade de Brasília. E dentro das iniciativas da FIM, da Fulbright Interdisciplinary Network, nós temos colaboradores que nos apoiam desde o início. E talvez o principal, ou um dos principais, sem sombra de dúvidas, é o professor Juliano Cortinhas. A todos que acompanham as iniciativas e as ações da FIM, o professor Juliano já participou de alguns episódios do nosso FIMcast, o podcast que foi lançado em 2021, e também participou, gravou duas palestras no início desse ano sobre a concepção do governo dos Estados Unidos e também sobre a evolução da política externa dos Estados Unidos. E sem mais delongas, para darmos início à sua palestra, né, e a grande palestra da noite de hoje, eu vou apresentar o professor Juliano Cortinhas brevemente e já lhe passo a palavra, Juliano. O professor Juliano da Silva Cortinhas é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. O professor Juliano é coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional na Universidade de Brasília. Foi professor visitante no Departamento de Political Science e International Relations da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos. Juliano, eu fiz um breve resumo do teu extenso currículo e gostaria de te passar a palavra, convidando para analisar um pouquinho do que foi esse primeiro ano, do que está sendo esse primeiro ano do governo de Joe Biden, tendo um olhar um pouco mais voltado para o Oriente Médio. Já estava puxando a respiração aqui, tinha esquecido de ligar o microfone. Mas vamos lá então, pessoal. Coisas da pandemia, né? Primeiramente, queria agradecer bastante o convite da Fulbright. É uma grande honra fazer parte, né, dessas celebrações, desse evento de 75 anos da Fundação. É uma data importantíssima de uma instituição que colabora tanto, né, com os acadêmicos brasileiros enfim, que atua ao redor do mundo, mas que para a gente, especificamente aqui no Brasil, tem sido essencial e é possível que se torne cada vez mais essencial, né? Estamos num momento de dificuldades orçamentárias no país, de cortes, né? A pesquisa, enfim, as instituições de fomento brasileiras têm passado por grandes dificuldades, todo mundo tem acompanhado isso na imprensa, e a Fulbright, ela supre, né, uma carência nossa de forma extremamente competente, extremamente rica, né? Porque ela fomenta essa inter-relação entre Brasil e Estados Unidos, né? Nós não podemos deixar de estar próximos de quem investe tanto na ciência quanto os Estados Unidos, né? São um país que, enfim, uma série de esforços acabam sendo um exemplo, né, para como fazer ciência, para como investir nas suas universidades. O investimento público, né, apesar de várias universidades importantes dos Estados Unidos serem privadas, o investimento público é essencial para todas elas. O Estado, né, americano faz muito aporte à ciência, à produção científica de forma geral, e isso tem de ser um exemplo, porque é parte fundamental de como os Estados Unidos se tornaram a grande potência internacional, né? Então, que a Fulbright tem aí muitos mais anos de vida, né? Uma alegria, uma honra muito grande fazer parte desse evento. Queria agradecer em especial ao Luiz por ter me feito o convite para participar. Saudar também todos os esforços dele, né, na Fulbright Interconnected Network, a FIM, enfim, são esforços que têm engrandecido muito não só a nossa comunidade de estudiosos dos Estados Unidos no Brasil, mas também acaba sendo importante para a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, né? Começo, em segundo lugar, dizendo que apesar de ficar honrado com as palavras iniciais, são mentira, né? Eu não sou um dos maiores especialistas dos Estados Unidos, enfim, é muito difícil a gente medir quem é, né? Mas, enfim, eu tenho estudado os Estados Unidos já há algum tempo, desde o início do meu mestrado em Relações Internacionais lá na URGS, vou fazer essa denúncia, né? Faz uns 18 anos, portanto,
E aí já tem bastante tempo, né? Quando a gente lê muito sobre algo, a gente acaba absorvendo um pouco, né? Então, faz uns 18 anos, mais ou menos, que tenho lido sobre os Estados Unidos, e isso tem me propiciado, né, uma série de inserções sobre o assunto, e essa de hoje talvez seja um dos pontos altos desses meus esforços, né? Mas, por outro lado, né, eu não sou um especialista propriamente em Oriente Médio, né? Então, eu vou fazer a minha fala a partir de um olhar de quem estuda Estados Unidos, né, e não de quem estuda especificamente o Oriente Médio. Tá? E aí eu vou falar um pouco sobre como essa relação entre Estados Unidos e o Oriente Médio se constrói ao longo dos últimos anos e chegar até o Biden e a sua política, né, para aquela região do sistema internacional. Importante a gente lembrar, de início, né, que o Oriente Médio nem sempre foi uma prioridade para os Estados Unidos. Né? Essa é uma variável na história da política externa estadunidense. Né? Nem sempre o Oriente Médio esteve no foco central. Por vezes a gente se lembra, né, de 2000 para cá, o quão importante é o Oriente Médio, né, para a inserção internacional dos Estados Unidos, mas essa importância ela é variável no tempo. Tá? Então, eu começo com essa primeira premissa. A segunda premissa é que os Estados Unidos, ao longo do tempo, eles intercalam momentos de maior pragmatismo e momentos em que certas ideologias ganham relevância na construção da política externa. Né? Recomendo já de início que quem não teve a oportunidade ainda, ouça, né, os podcasts que a gente gravou para FIM, né, os FIMcasts. Eles estão aí em todos os principais veículos, né, de podcast. Eu não sei dizer o nome disso aí, Luiz, como é que é os comunicadores lá de podcast? Tem um nome para isso, né? Os agregadores, Spotify, Agregadores. Apple Podcast, Google Podcast e assim por diante. Agregadores. Exatamente. Então, estão nos principais agregadores e naqueles primeiros podcasts, né, nas primeiras edições do FIMcast, em que a gente fala sobre a formulação da política externa nos Estados Unidos, a gente fala que a política externa é como se fosse um funil, né, em que várias fontes interagem de modo a moldar o resultado dessa política externa. Né? Então, há fontes da própria sociedade americana, há fontes do Estado, há fontes ideológicas, há fontes que têm relação com o legislativo, enfim, né? São vários os interesses que vão sendo intercalados na formulação da política externa dos Estados Unidos, que tem um certo pragmatismo em relação ao sistema internacional, mas que é variável no tempo. Né? Então, apesar de haver uma presunção de que o interesse nacional dos Estados Unidos é o aumento do seu poder, né, nas relações internacionais, enfim, isso não se concretiza na prática de forma simples. Né? Há uma série de valores, há uma série de princípios, há uma série de interesses na agenda dos Estados Unidos e eles variam no tempo. Então, para além do fato de que os Estados Unidos, né, nem sempre tiveram o Oriente Médio como prioridade, quando eles tiveram o Oriente Médio como prioridade, né, a forma de se relacionar com o Oriente Médio muda também, porque muda a visão de mundo que está vigente, né, no executivo e no legislativo dos Estados Unidos, mudam os valores que definem, né, como será a inserção dos Estados Unidos em relação àquela região. Então, essa seria uma segunda premissa. E a terceira é que, por vezes, os Estados Unidos são mais pragmáticos, né? Por vezes, eles fazem cálculos mais bem construídos, vamos dizer assim, mais racionais, no sentido, né, de mensurar custos e benefícios. Em outros momentos, eles agem a partir de ideologias. Tá? Então, a partir dessas três premissas é que eu vou construir algumas questões em relação a essa relação bilateral, né, dos Estados Unidos com o Oriente Médio. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de como isso se construiu. Né? Os Estados Unidos se consolidam como grande potência do sistema internacional no pós-Segunda Guerra, né? Já era um país extremamente rico, um dos países mais importantes do sistema internacional, mas eles se consolidam, de fato, como grande potência, né, a partir da Segunda Guerra Mundial. E o grande desafio, né, o grande foco da política externa dos Estados Unidos, no início, foi, como todos sabemos, a União Soviética e a lógica da Guerra Fria. Né? Nesse sentido, pessoal, o foco dos Estados Unidos no Oriente Médio ele não era tão relevante. Né? Ele era relevante porque era uma das zonas de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Há um livro, né, de um dos grandes autores de geopolítica dos Estados Unidos, chamado Zbigniew Brzezinski,
que fala sobre os cenários geoestratégicos da Segunda Guerra. O nome desse livro é Game Plan. Nessa obra, editada em 86, o Brzezinski fala que há 3 grandes regiões em que se disputa, melhor dizendo, a Guerra Fria. Tá? E todas elas estão no chamado Rimland, né? Falando um pouquinho de geopolítica, no chamado Rimland da Eurásia. Né? Então, seria o Extremo Oriente, o Ocidente, né, a Europa, e o Oriente Médio, que ele chama, editando a sua obra em 86, de ventre mole. Né? Por que ventre mole? Porque seria, naquele momento, a zona mais instável da Guerra Fria. Tá? Então, essas 2 outras zonas, elas são importantes na confrontação bilateral entre Estados Unidos e União Soviética desde o início da Guerra Fria, desde meados dos anos 40, mais especificamente a partir de 47. Né? Vejam que há grandes acontecimentos nessas 2 zonas, né? o Ocidente e o Extremo Oriente. Né? Então, vejam que, de fato, né, a gente tem lá no início da Guerra Fria, a gente tem, por exemplo, né, a Revolução Comunista na China, né, em 49. A gente tem, do lado da Europa, o Plano Marshall, enfim, vindo como grandes esforços, a pressão da União Soviética sobre a Europa Oriental, né, e aquela ideia da necessidade de conter os avanços soviéticos. Então, a partir dos anos 40, a gente tem a nuclearização da União Soviética, né, e a criação da OTAN, do Pacto de Varsóvia, enfim. Então, os Estados Unidos vão operando, né, nas extremidades da Eurásia, mas com foco especificamente na Europa e na Ásia, né, onde eles têm presença do Japão, enfim, todo o histórico que remete lá ao pós-Segunda Guerra Mundial. Quando, então, que o Oriente Médio passa a se tornar mais relevante? A partir do final dos anos 70, e aí 2 acontecimentos geopolíticos de extrema relevância são importantes para esse momento, né? Que são a invasão soviética ao Afeganistão, em 79, né? E a Revolução Islâmica no Irã, também no mesmo ano. Tá? Então, com a tentativa da União Soviética de obter uma saída para os mares quentes, invadindo o Afeganistão em 79, né? E com a Revolução Islâmica do Irã, há toda uma reviravolta, né, na política dos Estados Unidos durante o mesmo período de Guerra Fria, e eles passam a ter o foco lá e passam a ter um foco maior no Oriente Médio, né, que o Brzezinski, citando ele de novo, chama de ventre mole, justamente porque era a grande zona de disputa naquele momento em que ele escreve. Né. De 79 para cá, a União Soviética, enfim, se atola no Afeganistão, né? Os Estados Unidos não foram o primeiro país a ter problemas lá, como a gente bem sabe. A União Soviética fica por 10 anos lá, é um dos fatores que acelera a derrocada soviética, inclusive, né? Essa invasão deles ao Afeganistão. Há uma série de problemas em relação à Revolução Islâmica no Irã. Os Estados Unidos, né, apoiam o Iraque, e depois se sabe que também estão comercializando armamentos com o próprio Irã, né? A guerra Irã-Iraque dura de 80 a 88, então há uma série de confrontações emergindo naquela região, e há um outro fator em paralelo a tudo isso, que é uma cada vez maior dependência dos Estados Unidos de petróleo. Né? Esse é um outro fator que começa a se tornar importante. Né? O crescimento econômico das grandes potências do sistema internacional, ele se faz com base no consumo de petróleo. Então, essa preocupação toda que nós estamos vendo na atualidade, né, que está muito na nossa mente devido à COP26, enfim, a tudo que está acontecendo no mundo, né, em relação à descarbonização da economia, em relação, né, à redução das emissões de carbono na atmosfera, a alteração de matrizes energéticas, toda essa lógica, né, que hoje está tão presente nos nossos debates, ela não existia nesse período dos anos 70, dos anos 80, com tanta ênfase. Né? Claro que há conferências ambientais acontecendo já, mas elas tinham muito menos relevância e não havia tantas comprovações assim, né, de questões relacionadas com as mudanças climáticas. Bom, então, essa dependência de petróleo dos Estados Unidos, que vai aumentando com o tempo, né, ela passa a ser um fator fundamental para que eles prestem cada vez mais atenção ao Oriente Médio, que eles façam políticas de aliança. Em paralelo a essa questão geopolítica, né, de matriz energética do petróleo, há também uma crescente atuação do lobby israelense dentro do Estado americano. Quando eu falei lá no início da palestra, né, que há várias fontes para a formulação da política externa americana, uma dessas grandes fontes são as pressões domésticas que os tomadores de decisão, que os governantes recebem.
Essas pressões domésticas, né, enfim, de lobbies relacionados com a questão de Israel, ela é importante, né? E há dois autores, dois teóricos de relações internacionais muito renomados, enfim, que escrevem há alguns anos, né, no início dos anos 2000, se eu não me engano, é editado em 2003, um livro chamado The Israel Lobby, né, editado pelo Mearsheimer e pelo Stephen Walt, dois professores bastante importantes, desculpem, da área de relações internacionais. Nessa obra, o Walt e o Mearsheimer, eles mapeiam como atua o lobby israelense nos Estados Unidos, e, de acordo com eles, esse lobby é tão relevante que ele passa a condicionar a política externa dos Estados Unidos para aquela região. Então, há por trás de toda a construção política dos Estados Unidos uma ligação muito forte com os israelenses, né? Então, essa aproximação também é um fator relevante, né? E isso vai fazendo com que os Estados Unidos acabem se aproximando cada vez mais daquela região. Estou fazendo essa contextualização histórica, né? Porque acho ela relevante para a gente entender o que acontece depois, né? Quando os Estados Unidos começam a se meter no Oriente Médio, vamos dizer assim, né? Quando eles começam a atuar cada vez mais alterando os equilíbrios de poder da região, eles passam a ser foco, né, de diversos grupos que passam a ver os Estados Unidos como uma potência imperial, né, como um Estado maléfico, enfim, né, toda aquela questão ideológica, étnica, religiosa do Oriente Médio, ela passa a ser politicamente relacionada com questões que envolvem os Estados Unidos, né? E aí há uma série de grupos que passam a associar partes do Corão, enfim, né, da religião islâmica, com a ideia de que os Estados Unidos são um mal a ser combatido. Tá? Então, vejam que eu estou tendo cuidado de não dizer, né, de não conectar a religião islâmica com o terrorismo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que há atores políticos que começam a construir essas conexões, né, de modo a ter ganhos políticos a partir delas. Tá? Porque a religião islâmica nada tem a ver, né? Nada tem a ver com o terrorismo, nada tem a ver com todas as agressões, enfim, que foram feitas, né? De um lado a gente tem a política e de outro lado a gente tem a religião. Só que, por vezes, e aqui no Brasil a gente está vendo isso, né, de modo muito claro hoje em dia, por vezes, atores políticos buscam conectar conceitos, discursos religiosos com a política. E é isso que passa a acontecer no Oriente Médio, com a inserção cada vez maior dos Estados Unidos naquela região. Tá? Vamos fazer, então, um pulo histórico, e aí vem o 11 de setembro de 2001. Né? Quando vem o 11 de setembro de 2001, aí sim, né, fica muito evidente a importância dos do Oriente Médio para os Estados Unidos, e o Oriente Médio, de fato, volta ao foco prioritário dos Estados Unidos. Fiz esse pulo, mas vou fazer uma volta, né, ao final da Guerra Fria, só para lembrar um fato que eu deveria ter mencionado, esqueci de mencionar, ainda bem que eu lembrei a tempo. Né? Com a derrocada da União Soviética, os Estados Unidos ficam sem foco na sua política externa, perdem, de certa forma, o rumo. Né? Desde que eles se tornaram potência hegemônica no sistema internacional, em 1945, eles tinham um foco na sua política externa na União Soviética. Né? Eles vinham pautando a sua inserção internacional a partir da contenção, né? Dos esforços de contenção. Quando eles ficam sem foco, né? Qual é o primeiro grande episódio que vem à tona? A invasão iraquiana ao Kuwait, lá em 90, 91, e os Estados Unidos rapidamente, né, fazem uma operação militar que libera o Kuwait. Isso é importante porque, vejam, o primeiro foco que surge como oportunidade para os Estados Unidos voltarem a olhar para a política internacional e a mostrarem a sua força na política internacional é no Oriente Médio. Mas do início dos anos 90 em diante, né, por cerca de 10 anos aí, de novo, né, há uma certa desconexão com uma região específica do sistema internacional. Tá? E essa desconexão, ela faz com que o Clinton, presidente dos Estados Unidos de 92 a 2000, diga que, na verdade, né, eles tenham que fazer um engajamento internacional, uma multilateralização das relações internacionais, é uma época de extremo otimismo, enfim, até que o Bush assume, né, em janeiro de 2001 e fica um pouco perdido, né, nesse início de processo, vem em setembro
aquele que passa a ser o foco dele na política internacional, e aí a gente tem todos esses acontecimentos que a gente conhece, né? E que esse ano fomos muito lembrados desses acontecimentos, as guerras do Iraque e do Afeganistão, né? Há episódios que começam, né, no Afeganistão em 2001, no Iraque em 2003, mas são guerras que consomem muito o orçamento dos Estados Unidos. Há estudos, né, da Universidade de Harvard que falam, a professora Linda Bilmes tem uma série de estudos sobre isso, enfim, mas falam em cerca de 8 trilhões de dólares gastos nas guerras do Iraque e do Afeganistão, né? O Biden mencionou em alguns discursos 1 trilhão de dólares, mas porque ele tira da conta uma série de esforços feitos ao longo do tempo, né, de movimentação de tropas, de logística, enfim, etc, etc. Né? Esse dado de 8 trilhões inclui coisas como o tratamento psicológico dos soldados que voltam para casa, por exemplo, né, que devem ser incluídos. Né? É natural que isso é um custo também da guerra, né? Tratar, enfim, não só dos feridos, não só, né, de quem teve problemas em combate, como também daqueles que voltam, e isso é muito comum, né, com dificuldades psicológicas. Mas, nesses 20 anos, portanto, né, não se falava praticamente de outro tema na política externa dos Estados Unidos que não fosse, pelo menos, moldado ou pensado em relação ao Oriente Médio. O Oriente Médio esteve muito próximo do foco da política externa dos Estados Unidos durante esse período. Tá? E aí, com o Biden, vem essa transição, essa saída dos Estados Unidos do Oriente Médio. Então, vejam que a gente tem, né, nessa história dos Estados Unidos como potência hegemônica, primeiro a União Soviética, depois um período de certa lacuna na política externa dos Estados Unidos, em que eles atuam multilateralmente, né? E aí a gente tem o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é uma região extremamente relevante para a inserção internacional dos Estados Unidos, né, desde que eles se tornaram potência internacional. Tá? Eu falei lá no início, não é uma constante essa priorização, mas a gente está falando de uma região extremamente relevante. Tá? E aí, dito isso, vamos passar para os últimos anos da política externa dos Estados Unidos. Biden, me parece hoje, estar fazendo uma transição que foi iniciada com Donald Trump. Tá? O Trump, de certa forma, começa, né, nos seus documentos de defesa, na estratégia de defesa dos Estados Unidos, né, em todos os documentos basilares da estratégia de defesa dos Estados Unidos, né, National Security Strategy e outros, começa a fazer uma passagem, né, de um foco de atores não estatais, de terrorismo, de grupos, né, que pudessem desafiar os Estados Unidos para uma volta à grande geopolítica, né? Ou seja, a inter-relação entre as grandes potências internacionais. Né? Então, as ameaças prioritárias dos Estados Unidos passam a ser enunciadas como estando relacionadas com a Rússia e a China. Tá? E essa mudança de foco ela começa com Trump. E os documentos atuais, que vêm sendo editados, né, no governo Biden, parecem continuar colocando peso nessa tendência, né, nessa tendência de agora olhar para um retorno à política de grandes potências. Isso significa que estamos voltando à Guerra Fria. Não. É outra lógica, é outro tipo de relação, é outro tipo de, enfim, né, alianças, parcerias, o sistema internacional não está mais dividido em dois. Há uma série de oportunidades para os países que não fazem parte desse jogo, né, de grandes potências, que não o alinhamento automático a um ou ao outro lado. Né? Então, a lógica de condução sistêmica, a lógica na relação dos Estados Unidos com China e Rússia é muito diferente da época da Guerra Fria. Tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque eu estou querendo colocar para vocês que, depois de 20 anos, né, o Oriente Médio deixa de ser uma prioridade. E isso tem relação com o fato de que, primeiro, houve um esgotamento dos esforços dos Estados Unidos na região. Né? Então, é importante a gente mencionar que, quando as guerras do Iraque e do Afeganistão têm início, né, elas são, na minha opinião, muito mal construídas em termos de discurso. O discurso é de uma guerra contra o terror, só que o terror não é um adversário palpável, não é um adversário visível, não é um adversário mensurável e, portanto, não pode ser vencido. Né? Quando a gente declara guerra contra um Estado, a gente marcha sobre a capital dele, como aconteceu com Berlim, em outros episódios, né, do sistema internacional, e aí está decretada a vitória e vamos em frente. Né? Com o terror, isso não é possível. Né? Venci o terror. O que é vencer o terror? Né? Então, a gente teve fotos sendo divulgadas, né, do enforcamento do Saddam Hussein, a gente teve notícia, né, da morte do Bin Laden.
e os Estados Unidos continuaram no Oriente Médio, porque, de fato, aquilo não foi uma vitória. Né? Marcharam sobre Cabul, marcharam, né, sobre Bagdá, e aí? Continuou a guerra contra o terror, né? Porque, enfim, os grupos terroristas eles foram se diluindo, mas eles continuaram atuantes, né? Continuam, de fato, até hoje atuantes. Vejam o que está acontecendo, né, no Afeganistão nesse exato momento, né, em que há uma reviravolta e o Talibã, né, retoma inclusive a capital, Cabul, em pouquíssimo tempo. Né? Os Estados Unidos se retiraram sob uma grande pressão, né? Quando Biden mencionou a possibilidade de permanecer para além do tempo, né, que ele tinha determinado saída, o Talibã olhou para ele e falou, não, senhor, se demorar um pouco mais vai dar confusão, e de fato os Estados Unidos acabaram saindo um dia antes do prazo limite que tinha sido colocado por eles mesmos. Né? Então vejam que a construção, né, do discurso em torno da guerra ao terror foi muito problemática. Né? Foi muito problemática. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a construção de uma democracia, de uma sociedade a partir de padrões liberais definidos numa cultura completamente diferente, né, da cultura afegã, da cultura iraquiana, a imposição de um regime político de fora para dentro não se faz facilmente. Né? Pelo contrário, é um esforço extremamente difícil de ser realizado. Então, esse foi outro ponto, né? A tentativa de construir uma democracia ensinando a populações que têm uma cultura, que têm uma experiência, né, étnica, religiosa, enfim, uma construção social completamente diferente da dos Estados Unidos, foi um fracasso, né, no tempo. Tá? Então, não foi bem sucedida essa empreitada dos Estados Unidos. Tá? Então, há uma série de questões, né, de política internacional, há uma série de más formulações no tempo. Em paralelo a isso, há um processo que eu acho extremamente importante e que não vejo muito ser mencionado. Né? Os Estados Unidos mudaram a sua matriz energética nos últimos anos. Tá? Então, eles não são mais dependentes do petróleo do Oriente Médio como já foram. Então, toda a exploração, né, do shale gas, toda a exploração, né, dos fractures, toda a mudança de como eles conseguem extrair petróleo fez com que eles se tornassem muito menos dependentes. Há, em paralelo, um esforço, né, de mudar a matriz energética para energias mais limpas, solar, eólica, enfim, entre várias outras, né, que vêm surgindo. Tudo isso fez com a própria energia nuclear, né, que está aí no foco, né, desse novo plano infraestrutural do Biden, né, tudo isso vem fazendo com que ele se torne cada vez mais, com que eles se tornem cada vez menos dependentes do petróleo do Oriente Médio, e isso entra na conta também. Né? Não é só porque houve um fracasso militar, não é só porque depois de algum tempo eles perceberam, né, que eles não venceriam a guerra contra o terror. Isso já está percebido faz tempo. Né? Não é possível. É claro que a gente viu que há problemas seríssimos na inteligência dos Estados Unidos, né, que diziam que o Talibã chegaria a Cabul depois de 3 meses. Né? O Talibã chegou a Cabul, os americanos estavam ali ainda. Né? Então, há problemas na inteligência dos Estados Unidos, mas não é possível que ninguém tenha percebido antes que não estava dando certo. Né? Então, o esforço não está dando certo há muito tempo. Não é só o esgotamento dos esforços militares que fez com que os Estados Unidos se retirassem do Afeganistão. Né? Eles estavam buscando isso há muito tempo, porque haviam percebido já que a dependência deles, né, do petróleo tinha diminuído. Né? Então, há uma série de fatores que hoje fazem com que os Estados Unidos, né, tenham diminuído muito, né, o seu olhar para o Oriente Médio, e acredito que por um bom tempo, né, não vão voltar a atuar lá, né, com boots on the ground, né, como eles mesmos dizem, ou sequer prestar grande atenção para o Oriente Médio, a não ser que haja algum tipo de ruptura, uma nuclearização do Irã, por exemplo, né, ou um outro grande esforço de quebra na balança de poder lá local, né, uma necessidade de atuação muito repentina, mas não me parece, né, que o olhar dos Estados Unidos vai se voltar para o Oriente Médio de novo num curto espaço de tempo. Especificamente sobre Biden, só para fechar, que meu tempo já está esgotado, se eu não me engano, né, especificamente sobre o Biden. O Biden, por hora, me parece, né, com muito mais um esforço de continuidade com relação ao Trump. Né? A própria retirada dos Estados Unidos do Afeganistão já vinha sendo negociada
pelo Trump. De certa forma, Biden acaba até adiando um pouco, né, a saída, mas o Trump, por exemplo, já tinha feito negociações com o Talibã para soltar alguns dos seus líderes que estavam presos, né, já vinha traçando os planos de retirada, já vinha, de certa forma, né, fazendo esse esforço, e Biden somente deu continuidade a esse esforço de retirada, né? Como eu disse antes, né, essa nova prioridade da política externa dos Estados Unidos, né, uma volta à política de grandes potências, ela já estava na agenda, né? Já estava na agenda um pouco menos com Obama, muito mais com Trump, né, que fez toda a guerra comercial com China, e etc., etc. Depois a gente pode falar mais disso, mas Biden tem feito um esforço de continuidade. Outro ponto, pessoal, é que a gente viu essa semana qual é a grande prioridade do Biden hoje, né? Apesar da confrontação com China, apesar da confrontação com Rússia, enfim, né? Há essa dinâmica de poder no sistema internacional, preocupações ambientais, enfim, tudo isso está na agenda de política internacional, mas a grande questão do Biden é a reconstrução doméstica. Primeiro, ele precisa fazer a população se vacinar, né? Que é um grande mistério. É impressionante, né, que a gente esteja ainda com números relativamente elevados, né, de contaminação, porque os Estados Unidos têm vacina sobrando, né, enfim, estão pagando cerveja para o pessoal se vacinar, fazendo aí diversos esforços, né, e não conseguem ultrapassar um certo limite, né, de vacinação. E, de outro lado, a reconstrução da economia do país, né? Então, esse esforço aí desses novos investimentos aí de 1,2 trilhões de dólares, né, em infraestrutura, vão ser extremamente relevantes para o Biden conseguir fechar bem esse seu governo, né? E se esse dinheiro realmente conseguir ser executado, se o governo conseguir executar esse recurso rapidamente, né, e conseguir fazer com que eles cheguem no fim da linha, isso vai ser um esforço gigantesco, né? Um plano bem maior do que foi, por exemplo, né, o New Deal do Franklin Roosevelt, né? É um plano de investimento muito maior do que o do Obama também, né, que foram dois grandes planos de reconstrução dos Estados Unidos, né, depois de crises econômicas, e agora aí o Biden está com a faca e o queijo na mão para conseguir destravar a economia dos Estados Unidos, né? Então, o foco hoje não é mais o Oriente Médio, né? O foco hoje de certa forma, a política doméstica e uma reviravolta, né, na política internacional em direção às grandes potências, né? Possivelmente a gente vai ter novas corridas armamentistas, a China testando míssil hipersônico, enfim, né? A União Soviética, aí peguei pesado, né? A Rússia, essa semana, né, disparou um míssil em direção ao satélite, né? Explodiu um satélite no espaço, testando mísseis que atingem, portanto, né, um dos grandes assets, né, que os estados têm em termos de observação, em termos de obtenção de imagens, de informações, né, satelitais, enfim, e isso coloca, né, essa disputa, né, espacial em um outro patamar, né? Então, há várias questões relevantes acontecendo nessa disputa de grandes potências. Como eu disse no início, eu não falei especificamente do Oriente Médio, né, mas o meu objetivo foi posicionar o Oriente Médio, né, nesse longo processo de inserção internacional dos Estados Unidos, né? Duas notas aí de fim. Acho que o Oriente Médio não vai voltar à agenda prioritária dos Estados Unidos nos últimos tempos. Só queria deixar esse ponto, né, como uma pista aí de como eu tenho visto, né, os próximos passos. E acho também, né, que os Estados Unidos precisam olhar com foco maior para os grandes temas das relações internacionais, né? E para isso eles vão precisar coordenar sua política externa com China e Rússia e não traçar uma política de confrontação. Do que eu estou falando? Migrações, meio ambiente, enfim, economia global. E aí, economia global não é crescimento econômico, é fome, é desigualdade e por aí vai. Luiz, agradeço de novo aí pela oportunidade e fico à disposição para que a gente debata algumas dessas questões que eu trouxe. Obrigadão. Uma honra fazer parte do evento, como disse no começo. Perfeito, Juliano. É um prazer e uma honra para mim, para nós da FIM, e tenho certeza que para todos os participantes da conferência em homenagem aos 75 anos do programa Fulbright. Eu já estava escrevendo uma pergunta para te fazer, tu encerrou exatamente falando desse assunto. Antes de ler, nós já temos duas perguntas feitas aqui na sessão de perguntas e respostas, no Q&A, e a todos que estão nos acompanhando, se quiserem também escrever suas perguntas, podem encaminhar clicando ali no botão Q&A e encaminhar a sua pergunta ao professor Juliano. Nós ainda temos alguns minutinhos para discutir um pouquinho. Mas, Juliano, eu ia fazer uma pergunta exatamente nessas linhas, que entre os grandes temas
das relações de segurança internacional hoje. Nós não temos mais o Oriente Médio na visão dos Estados Unidos, ou como prioridade dos Estados Unidos, como tu bem colocastes, mas nós temos questões humanitárias cada vez mais emergentes, que envolvem, em grande parte, o Oriente Médio, ou países que fazem parte daquela região. Na tua visão, é algo que os Estados Unidos não vão dar tanta atenção por estar realmente preocupados, pelo menos pelos próximos 3 anos, nós imaginamos durante o governo Biden, com questões domésticas, e outros atores do sistema internacional podem acabar se ocupando ou tentando agir mais como protagonistas nessas questões humanitárias? Bom, eu acho que a gente precisa, e aí eu não vou falar de política externa dos Estados Unidos em si, eu acho que a gente precisa, como humanidade, construir novas formas de lidar com esse tipo de problema, né? Quando eu falei de economia, eu fiz questão de dizer que não é crescimento econômico, e esse é o padrão que, de certa forma, vem sendo o padrão prioritário para os debates nessa área, né? A gente precisa resolver os grandes problemas da humanidade, né? O que gera migrações, o que gera, de certa forma, né, alguns desses grandes problemas relacionados com direitos humanos? É fome, né? É desigualdade social, né? A questão da vacinação, a gente falhou gigantescamente, né? De novo, a periferia do sistema internacional não se vacina, não está se vacinando porque não tem vacinas, né? É diferente lá dos Estados Unidos, de que tem vacina, o pessoal está correndo atrás, né, do um do outro com vacina no braço, o pessoal está correndo da vacina, né? Então, de novo, a gente teve um desafio enorme, né? A pandemia da Covid-19 foi um desafio enorme à humanidade, nós falhamos na nossa resposta, estamos falhando. Podemos, daqui a pouco, estar todos de volta às nossas casas. A gente está conseguindo sair, daqui a pouco vem uma cepa nova que a vacina não contém mais, um abraço, né? Então, a gente precisa olhar para a humanidade como um todo, né? Claro que os Estados Unidos têm um papel de liderar esse processo, né? Mas, apesar dessa grande responsabilidade dos Estados Unidos, né, eu vejo que esse tem que ser um esforço coordenado nas grandes instâncias internacionais, né? COP26 agora de novo, falhamos, né? Então, ali no finalzinho, né, a Índia e a China, principalmente, né, conseguiram trocar umas palavrinhas ali para manter, né, por mais um tempo os esforços, né, relacionados com a indústria carvoeira do mundo, né, enfim, com a matriz energética de carvão que já deveria ter sido eliminada, enfim, né. E aí eu acho que os Estados Unidos não conseguem sozinhos isso. E eu acho que eles têm de colocar isso na mente, né. Os governantes americanos têm de olhar para como é possível construir pontes, como é possível sair dessa lógica, né, de confrontação para uma lógica de cooperação. Ou seja, se a gente não mudar a nossa matriz de pensamento nas relações internacionais, nós não vamos conseguir ir muito longe, como humanidade, né? Vai voltar a pandemia, mudanças climáticas vão se tornar cada vez mais sérias, né? As migrações internacionais são consequência, não são causa dos problemas que a gente enfrenta. Elas são consequências, né, da desigualdade social, da fome, disso que eu estou falando, das mudanças climáticas. Cada vez mais migrações decorrentes de problemas climáticos vão acontecer no sistema internacional, seca, grandes tragédias, enfim, terremotos, etc, 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 né? Então, é preciso mudar a nossa matriz de pensamento, e os Estados Unidos têm, de certa forma, de liderar esses processos, né? Eu não acredito que, especificamente, né, com relação ao Oriente Médio, essa vai ser uma motivação para a inserção internacional deles ali, porque a gente tem a África. A África é um país que tem problemas relacionados, né, com essas questões de pobreza, de fome, de genocídios há muito tempo, né? E as grandes potências não intervêm lá da forma como estavam intervindo no Oriente Médio, por exemplo, né? E aí, vindo à tua pergunta, me parece que a China tem se posicionado bem em relação a essas questões de fazer investimentos duradouros em países periféricos, tá? África, principalmente, mas pode ser que o Oriente Médio seja uma nova região aí interessante para a China, não só porque eles querem ganhar dinheiro ali, mas também pela Rota da Seda, né? Pela nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative, né? A iniciativa Cinturão e Rota. O Oriente Médio é local de passagem, né, da China para a Europa, portanto, essencial para os chineses em termos geopolíticos. Eles estão hoje, né, com a faca e o queijo na mão, para dizer, o Biden está com a faca e o queijo na mão em relação à economia doméstica, os chineses em relação ao Oriente Médio, né? E os chineses, eles chegam com dinheiro. Vocês querem que eu construa pontes, Talibã? Querem que eu construa viadutos, aeroportos? Querem que eu reconstrua a sua infraestrutura? Está aqui o dinheiro, está aqui os trabalhadores, é só abrir a porta, né? Pode ser uma opção bem interessante.
Pode ser uma opção bem interessante para esses atores que agora voltaram à tona lá no Oriente Médio. Tá? Então, me parece que sim, os chineses têm respondido algumas dessas questões. É claro que eu não estou dizendo que eles são, enfim, né, o país que está coordenando esforços globais que eu estou dizendo necessários, mas eles têm encontrado esses espaços periféricos, né, que os Estados Unidos têm deixado de lado nos últimos anos, né, principalmente do Trump para cá. E eu vou aproveitar o gancho, Juliano, para já emendar uma pergunta que foi feita pelo Leonardo Nardon nessas linhas. Eu vou ler a pergunta dele para ti. A grande parte da motivação para o foco no Oriente Médio foram a influência da União Soviética e o pavor da expansão dessa influência pelo resto do mundo. O temor de que a influência da China consolide sua influência no resto do mundo podem levar a novos conflitos armados? Há alguma nação em que esses novos conflitos podem ter início? Olha, essa é uma pergunta que eu acho que está todo mundo tentando encontrar resposta, né? Se uma confrontação é possível, né? Entre Estados Unidos e China, enfim, né? Se existe, né? Essa possibilidade. E aí eu vou remeter à primeira pergunta também dele, né? Que é a questão dos lobbies da indústria de defesa. Enfim, há pressões domésticas, né? Para que os Estados Unidos se engajem militarmente no mundo. Vou fazer aí o meu merchan, né? A minha tese de doutorado, que está lá disponível na UNB, fala sobre a importância do lobby das indústrias armamentistas, né, nos Estados Unidos, em específico nos governos Reagan e Bush pai, mas, enfim, toda a estrutura de pensamento que eu faço sobre a importância do lobby da indústria de defesa está lá. Tá? Então, se vocês procurarem Juliano Cortinhas, em nome da Defesa Nacional no Google, vai aparecer a minha tese de doutorado. Tá? Tem um artigo também que eu publiquei há alguns anos na RBPI, que fala sobre isso, na Revista Brasileira de Política Internacional. Tá? Então, quem quiser, depois aí podem me mandar um e-mail, a gente pode conversar, fico à disposição de quem quiser debater o tema, mas o fato é que há pressões domésticas e há pressões internacionais para que haja uma lógica de conflito na política externa dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos investem 600 bilhões de dólares por ano na sua indústria militar. Né? É uma parcela enorme do gasto público americano. Tá? E se a gente compra muito algo, né, se a gente investe muito em algo, em algum momento a gente tem que usar aquilo que a gente está. Né? Não é todo mundo que consegue ficar comprando, né, brinquedo e deixando o brinquedo na caixa ali, né, e nunca vai brincar com aquilo que está comprando. Né? Se os Estados Unidos investem muito em armamento, em algum momento eles vão querer usar esse armamento. Né? Vai haver pressão, porque os estoques precisam se renovar. Né? Então, essa é uma pressão extremamente preocupante que está na agenda da política dos Estados Unidos desde os anos 60, pelo menos, né? Quando Eisenhower, no seu Farewell Address, fala sobre o complexo industrial militar. Né? E fala, olha, tomem cuidado. Né? Isso é um general falando, tomem cuidado, porque essa pressão ela vai vir à tona e vai se tornar preocupante. Vai, né, de certa forma, dominar o debate político daqui a pouco. Tá? E aí, eu acho que eu estou construindo um pouco essa questão da segunda pergunta do Leonardo com relação à China. Existe a possibilidade de uma confrontação. Agora, os freios do equilíbrio de poder entre eles, os freios da nuclearização, né, da China e dos Estados Unidos são muito importantes. Até hoje a gente não teve uma confrontação direta entre duas superpotências nucleares. Né? Se eu fosse apostar, eu diria que não haverá confronto entre China e Estados Unidos, até porque a lógica da relação entre eles é muito diferente da lógica da Guerra Fria. Né? Na Guerra Fria a gente teve confrontos periféricos, né? No Vietnã, na Coreia, em outras regiões do sistema internacional. No próprio Oriente Médio, se tem as guerras do Iraque e do Afeganistão, né? A invasão soviética ao Afeganistão, que não sei se eu falei Iraque e Afeganistão, a guerra entre Iraque e Irã, de 80 a 88, as guerras no Afeganistão, enfim, né? Os Estados Unidos, por meio da CIA, fazendo a contenção à União Soviética ali. Mas vejam que o mundo continua, né, ainda trabalhando a partir de uma lógica preponderantemente de confrontação do que de cooperação, e isso, para mim, é uma lástima. Assim. Professor Juliano Cortinhas, ao mesmo tempo que tu falas em lástima, eu digo que alegria poder te receber nesse evento que visa justamente fortalecer e criar novas pontes, construir aquelas pontes que foram mencionadas agora há pouco. E são pontes para tentar fortalecer as relações entre Brasil e Estados Unidos. E a FIM, desde sua concepção, como eu disse no início desse projeto piloto, tem buscado justamente aproximar a academia brasileira com a academia norte-americana, aproximar a academia da sociedade de um modo geral
E essa conferência e a tua palestra hoje tem um papel importantíssimo nessa construção. Então, te agradeço mais uma vez por prontamente aceitar o nosso convite, assim como já havia feito no início do ano, para a participação no Fincast, nas lives, e agradecer a todos também que nos acompanharam até aqui. O contato do professor Juliano Cortinha está disponível no hub do evento no Zoom, então lá tem o e-mail, a bio completa. O professor Juliano acabou de colocar no chat também o e-mail. E, Juliano, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer te ouvir e aprender um pouco mais. Obrigadão, Luiz. Boa Obrigado, noite para todo Juliano. mundo aí. Foi um prazer falar com vocês. Deixei meu e-mail, como o Luiz disse. Espero aí ficar em contato com quem queira. Luiz, uma honra, hein? Obrigadão. Valeu pelo apoio sempre.